Oi, pessoal, tudo bem? Bom, então eu vou gravar aqui agora a aula 5, lembrando que essa aula corresponde à que a gente teria na segunda-feira, mas eu vou gravar fora do horário e aí eu disponibilizo para vocês, tudo bem? E aí vocês assistam quando vocês quiserem, tá bom? Bom, até quarta-feira, porque na quarta-feira a nossa próxima aula síncrona eu vou retomar nas dúvidas que vocês tiverem sobre o vídeo de hoje. Lembrando que a gente tem teste na outra segunda, sem ser essa agora a outra. E aí a gente só vai ter aula de quarta para falar do teste. Então, se vocês não tiverem dúvida com respeito ao vídeo que eu estou gravando hoje, eu não vou ter outro tempo para poder retomar esse conteúdo com vocês antes do teste, tá bom? Então, tentem assistir antes da quarta-feira para a gente poder tirar as dúvidas. E na própria quarta, depois de tirar as dúvidas, né, eu vou reservar no máximo aí meia hora para isso, mas não mais do que isso. E aí a gente retoma a aula a partir da aula 6, tudo bem? Então, bom, valeu, pessoal. Então, vou começar a gravar agora e dar continuidade. Então, essa é a aula 5. E aqui a gente vai falar sobre a gente vai retomar o que a gente estava discutindo sobre valor esperado na última aula, lembrando que nos últimos, acho que 3 slides da aula passada eu gravei como parte 2. Então, se você está assistindo esse vídeo, mas não viu a parte 2 da aula 4, essa parte 2 ela não foi abordada durante o tempo de aula, durante o tempo regular. Então, eu abordei depois e gravei lá para vocês. Então, lá naquela aula a gente deu uma intuição sobre o valor esperado, tá, de uma variável aleatória discreta. E aí a gente viu, aqui ficou faltando o valor esperado, né? A gente viu que a definição de valor esperado era essa daqui, tá? E o valor esperado de uma variável aleatória x discreta, ela é definida como sendo o somatório, né, de todos os valores, tomando todos os valores no suporte da variável aleatória x. Essa soma envolve o quê? Envolve os próprios valores, né, do espaço do suporte multiplicados pela probabilidade de ocorrência daquele valor. E a gente viu que isso, na verdade, é uma média ponderada, tá, dos valores do suporte, em que a ponderação ou os pesos são as probabilidades de sair cada um dos valores, tá? Então, isso aqui vira uma média, a gente viu isso com calma, né? Porque esse é o numerador e o denominador é esse aqui, tá? Porque essa soma que está aqui embaixo, tá? Essa soma vai ser igual a 1. Tá bom? Então a gente pode ver isso como de fato uma média, porque os pesos, né, que eu estou ponderando o suporte são as probabilidades de cada valor, e essas probabilidades somadas dão 1. Então isso aqui, mesmo não tendo denominador, é como se tivesse, porque eu divido por 1, que é igual a essa soma, e aí dá para ver que é uma média ponderada do x, tá? Então a gente viu isso com calma e falou também sobre a propriedade de que o valor esperado de x pode ser visto como um centro de massa da função massa de probabilidade, tá? Em que a gente pensa no eixo x como sendo uma barra de massa desprezível, e a posição dos x's e a posição dos pontos na barra equivalem aos x's do espaço do suporte, né? E e você tem pesos que equivalem às probabilidades, tá? Então, nesse sistema físico, em que as posições são os valores da variável aleatória e os pesos, né, aí peso no sentido da física, são as probabilidades, a gente tem que, nesse sistema, o centro de massa e o valor esperado coincidem, tá? Então, naquela aula está tudo mais explicadinho. Bom, e aí eu vou retomar porque a gente fez poucos exemplos, né? E a gente vai usar isso ao longo das próximas aulas, alguns valores esperados conhecidos. Então, o primeiro deles é o caso da Bernoulli, né? Então, seja x uma Bernoulli P, então a gente sabe que o valor esperado de x é igual a Pzinho, tá? Por que isso, né? Rapidamente, o que é o valor esperado de x? Ops.
a notação é essa: valor esperado de x é igual ao somatório de x pertencente ao suporte da variável aleatória, x, p de x igual a x, tá? Isso aqui vai dar o quê? No caso da Bernoulli, quem que fica sendo o meu suporte, né, da Bernoulli? É 0,1, tá? Então, o somatório de x varia entre 0, sendo 0 ou 1, de x, vezes quem é a p de x na Bernoulli? Bom, p de x na Bernoulli vai dar p se o x for igual a 1, ou vai dar 1 menos p se o x for igual a 0, tá? Se o x é igual a 0, essa parte some, essa parte aqui dá 1, então vai dar 1 menos p, logo quando o x é igual a 0 dá 1 menos p, e quando o x é igual a 1 vai dar p. Então é essa soma que eu tenho que calcular. Bom, isso aqui vira o quê? Um somatório de dois termos, né? Quando o x é igual a 0, que vai dar 0 vezes 1 menos p, mais 1 vezes p, que dá p, tá? Então isso aqui explica por que o valor esperado de x quando x é Bernoulli é p. Faz sentido, não é? Porque, pensa só, x pode ser 0 ou 1, né? Então, vai ser igual a 1 com uma probabilidade p, ou seja, numa proporção de p vezes, o x vai ser igual a 1. Então, o valor esperado deve ser p, tá? Então, em particular, se A é um evento e x é a variável aleatória dada por x de ômega igual à indicadora de ômega, né? Ou seja, 1 se o ômega de ômega em A, né? Ou seja, vai dar 1 se o ômega estiver em A e 0 caso contrário. Então, o valor esperado de x é igual ao P de A, tá bom? Isso aqui é só para dizer que a gente pode calcular P de x pertencente ao A, onde A é qualquer subconjunto do espaço amostral. A gente pode calcular isso aqui como sendo o valor esperado da indicadora de x pertencente a A, tá? Em que essa indicadora, eu vou definir aqui, tá? A indicadora de x pertencente a A é igual a 1 se x pertence a A ou 0 se x não pertence a A. Tá? É uma definição isso aqui. Eu vou dizer esse 1 esquisito, né? Tipo 1 do valor esperado que tem essa barrinha. Isso aqui é uma variável aleatória. Não, isso aqui é uma indicadora, tá? Indicadora por quê? Ela indica com o valor 1 se acontece o que está dentro dela, tá? Então, a indicadora de x pertencente a A vai ser 1 se acontecer do x pertencer a A, ou vai ser 0 se o x não pertencer a A, tá? E aí, o que dá esse valor esperado? Bom, isso aqui, essa coisa toda eu posso chamar de y, tá? Como isso é uma função de uma variável que é aleatória, ele é também variável aleatória. Então, y é variável aleatória, tá? Estou definindo aqui y como sendo esse indicador. Ora, y, como só pode assumir o valor 0 ou 1, y é uma Bernoulli, tá? Bom, se é uma Bernoulli, ela tem uma probabilidade de sucesso, que é a probabilidade dela ser igual a 1. Então, qual a probabilidade do y ser 1? Bom, o y vai ser 1 se o x pertencer a A. Tá? Então, isso aqui vai dar P de x pertencente a A. Por causa da Bernoulli, né? Uma Bernoulli com probabilidade P, a gente acabou de mostrar que o valor esperado de uma Bernoulli P é o P, que nesse caso é a probabilidade de x pertencer a A. Tá? Bom, isso aqui é só um blá blá blá. É só para dizer que se você consegue calcular valores esperados, você também consegue calcular probabilidades. Tá? O contrário é trivial, né? É óbvio que se você sabe calcular a probabilidade de quaisquer eventos, você consegue calcular o valor esperado. Porque e você sabe isso, né? Você sabe essa parte para todo x, e você sabe o suporte, tá? E se você tem a função massa de probabilidade, que é essa função aqui, você tem tanto o suporte
quanto as próprias probabilidades. Então, você consegue calcular o valor esperado. Então, de um jeito é fácil, né? Se você tem as probabilidades, você tem o valor esperado. E essa conta daqui mostra que, se você tiver valores esperados, você consegue recuperar as probabilidades de quaisquer eventos, tá? Envolvendo aquela variável aleatória. Tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos para o próximo exemplo. Esse aqui eu vou fazer com mais calma com vocês. Então, a gente vai calcular, a gente calculou no item, no slide passado, no slide anterior, a gente calculou o valor esperado de x quando x era Bernoulli, tá? Então, agora a gente vai ver o que acontece, como é que fica o cálculo do valor esperado se x for, por exemplo, uma binomial, tá? Então, se x é binomial, vamos lá, o valor esperado de x fica sendo o quê? Sempre o valor esperado de x, sempre vai ser o somatório de x pertencente ao suporte, né, dos valores do suporte ponderados pela probabilidade de cada um. Tá? Então aqui, bom, x, no caso da binomial, o que eu vou ter? Aqui esse somatório deveria vir do zero. Tá? Então, no caso da binomial, o meu suporte a gente já viu, é o 0, 1 até o n, né? Porque a binomial representa o número de sucessos em n tentativas em que o sucesso acontece com probabilidade p. Então, eu posso ter quantos sucessos? 0 sucessos ou 1 até n no máximo. Então, o suporte fica sendo 0 até n. E então, esse somatório de x pertencente ao suporte passa a ser x igual a 0 até n. Tá? E aí, o que vem? Bom, vem o x sempre, né? Vezes o px de x. Bom, e quem é o px de x na binomial? É essa expressão, a gente já falou sobre ela nas aulas passadas. Não precisa decorar, basta lembrar qual que é a definição da binomial e vocês conseguem deduzir isso aqui facilmente, tá? Mas a gente, como já viu isso, não vou voltar nesse ponto. Então, o que acontece, né? Então, deu isso daqui, agora eu só vou escrever com mais calma, tá bom? Então, o que eu tinha lá? O que eu tinha era somatório x igual a 0 até n de x, nx, p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x. Isso aqui vai dar somatório x igual a... Bom, quando x é igual a 0, esse termo aqui não importa o que é isso, tá? Porque vai estar multiplicando por 0 aqui, então ele vai sumir. Então eu só vou fazer o somatório a partir do 1, tá? Então isso aqui vai dar x vezes n fatorial dividido por x fatorial, que multiplica n menos x fatorial, que multiplica px, 1 menos p, n menos x. Bom, isso aqui, por sua vez, vai dar somatório x igual a 1 até n de n, que multiplica n menos 1 fatorial, tá? Aqui eu só separei aqui em cima o n fatorial como n vezes n menos 1 fatorial, e aqui embaixo eu vou colocar x menos 1 fatorial. N menos x fatorial. Tudo bem? Então aqui deu p de x, 1 menos p, n menos x. Aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar esse n que está aqui, vou tirar ele do somatório, porque ele não depende de x, e eu vou pegar um dos p's que estão aqui e vou tirar também. Então dentro ficou x igual a 1 até n menos 1 fatorial, sobre x menos 1 fatorial, que multiplica n menos x fatorial, que multiplica p x menos 1, que multiplica 1 menos p, n menos x. Ufa, tá. Bom, depois de feito isso, né, eu posso chamar isso aqui, ao invés de subtrair x, eu posso subtrair x menos 1 e depois somar 1, tá? Dá no mesmo, porque aqui eu não... Ops, desculpa, menos 1. Tá? Porque aqui acabou não alterando nada, tá? Se eu fizer isso. Então, o que acontece? Eu vou fazer... Nota que eu somar x igual a 1 até n é a mesma coisa do que eu somar o x menos 1 indo de 0 até n menos 1. Concorda?
Então, isso aqui é como se fosse uma nova variável, yzinho. Se eu estava fazendo o x variar de 1 até n, o x menos 1 vai variar de 0 até n menos 1. E aí eu repito aqui. X menos 1, fatorial, n menos x, fatorial, p, x menos 1, 1 menos p, n menos x menos 1, menos 1, tá? Bom, para que eu fiz isso? Agora, nota que aqui tudo só aparece, né, x menos 1, né, aqui dentro, tá bom? Então, aqui, bom, eu vou só destrinchar o que é isso, tá? X menos 1 mais 1. Não, menos 1, desculpa. Menos 1, tá? Então, isso aqui vai dar NP, que multiplica o somatório. Agora, tudo aqui onde aparece x é sempre x menos 1. Então, posso trocar o x menos 1 pelo y. Y igual a 0, n menos 1. N menos 1 fatorial, que multiplica y fatorial. N menos y menos 1 fatorial, que multiplica p de y. Não, p elevado a y, 1 menos p, n menos y menos 1. Ufa, tá, muita coisa. Então, continuando, né? Vamos ver o que a gente tem aqui, né? Aqui a gente vai ter NP somatório y a 0 até n menos 1 de n menos 1 y a y, tá? Vamos ver se não é isso. Eu estou pegando toda essa parte aqui, aí dos n menos 1 eu estou escolhendo o y, né? E eu sei que vai dar certo porque aqui eu estou dividindo também pelo que falta para dar n menos 1, né? Que é n menos 1 menos y. Então isso aqui vai dar n menos 1 y a y, tá? Depois, se vocês quiserem ver, façam ao contrário, tá? Substitui isso aqui na fórmula, né, do que é a combinação, que vocês vão chegar nessa parte aqui de cima. Então vai dar p elevado a y, 1 menos p elevado a n menos y. Eu vou trocar aqui, mas vai dar na mesma, tá? Bom, aí o que acontece? A gente olha para isso aqui. Isso aqui, vê se vocês concordam comigo, é o py de yzinho quando y é binomial de parâmetros n menos 1, p. Concordo? Né? Por quê? O que é a binomial NP? É você colocar o n aqui e o p aqui, né? E aqui o x é um argumento qualquer, pode ser qualquer valor. Agora aqui, ao invés de colocar n, eu estou colocando n menos 1, concorda? Então aqui onde vinha n, eu tenho n menos 1. Aqui onde vinha n, eu tenho n menos 1. Logo, isso é a função de massa de probabilidade de y, onde y é uma binomial, n menos 1, p. Para que eu fiz isso, né? Bom, porque eu quero simplificar. Isso aqui vai dar o somatório y igual a 0 até n menos 1, de py de yzinho. Agora o que eu estou fazendo? Eu estou somando a função massa de probabilidade em todos os valores possíveis daquela variável aleatória. Tá? Note que agora o somatório vai até n menos 1 e tem que ser mesmo, porque eu estou numa binomial n menos 1, eu não posso somar até n mais, porque o n não é um valor possível. Então isso aqui vai dar 1. Logo, deu n vezes p. Ufa! Então, isso aqui é só uma conta um pouco mais destrinchada do que está no slide. E vamos interpretar isso, né? O que acontece? O x representa o número de sucessos em n tentativas, em que cada sucesso tem probabilidade p. Então, se eu tenho n igual a 10, por exemplo, e p igual a 5, qual é o valor, qual é a quantidade de sucessos que eu espero obter? Bom, vamos colocar o meu p igual a meio, desculpa. P não pode ser 5 porque é uma probabilidade. Então, sucessos acontecem com probabilidade meio, eu tento 10 vezes, conto qual é o valor esperado de sucessos que eu espero? 5, certo? Então, o valor esperado dá 5, que é n vezes p.
que é n vezes p igual a 5. Tá? Da mesma forma, se o meu n for igual a 9 e o p for igual a 1/3, vamos ver se não faz sentido. Qual é o valor esperado? Então aqui eu vou tentar 9 vezes, acerto 1/3 das vezes, né? 1/3 das vezes eu tenho sucesso, então o número esperado de sucesso que eu vou ter nessas 9 tentativas vai ser n menos p, que é igual a 3, n vezes p, que é igual a 3, tá? Ou seja, em geral, quando as variáveis aleatórias têm essa interpretação, tem uma interpretação, né, um experimento probabilístico que corresponde exatamente àquela variável aleatória, o valor esperado, em geral, vai ser uma coisa intuitiva, tá? Você pode pensar e ver, bom, então tá, esse aqui é o valor esperado que eu imaginaria que teria. Fazendo a conta, dá certinho, n vezes p, tá? Condiz com a nossa intuição. Bom, agora vamos falar sobre variância, né? Antes de chegar a falar sobre variância, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo para ficar mais rápido, né? Dele gerar a gravação aqui no Meet, e aí a gente continua a partir daí, tá bom?